Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ariane. O Alex me pediu para fazer a aula de hoje para vocês. São alguns capítulos aqui do livro Mediunidade. Então esse primeiro vídeo eu vou falar do capítulo 25, que é o capítulo Na Intimidade do Processo. A gente já passou por toda a teoria de como que é feito o processo mediúnico e chega aqui para tentar explicar um pouquinho como que funciona na prática um trabalho mediúnico, quais são, né, na hora do trabalho, como que a gente tem a nossa conduta, como que a gente percebe o que está acontecendo à nossa volta, se a gente realmente está conectado. E aí eu percebo que tem alguns pontos que são muito importantes, até para a gente falar antes do trabalho começar, né? Perceber como nós estamos naquele dia. Então, eu acho que uma das grandes responsabilidades que a gente tem enquanto médium e que eu me coloco muito nessa observação é uma questão de autorresponsabilidade, de perceber como eu estou me sentindo e de ser muito honesta com o grupo se eu estou bem, se eu não estou bem. Se eu não estou bem naquele dia, existem outros trabalhos que eu posso fazer na casa que não necessariamente trabalho mediúnico. Se eu não estou me sentindo equilibrada, pedir para passar por um colegiado, fazer um tratamento. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai, e conforme a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade com o tempo, isso vai ficando cada vez mais claro pra gente, né? Pelo menos eu que trabalho a mediunidade há pouco tempo já consigo perceber isso, que eu vou percebendo melhor como é que tá o meu estado, né? O meu estado mental, o meu estado físico, se eu tô em equilíbrio, se eu não tô em equilíbrio. E aí, antes de chegar para um trabalho, fazer essa autoanálise, porque se a gente não tá bem para o trabalho, a gente não será útil no trabalho, né? E aí, chegamos, enfim, para o trabalho. Estou me sentindo bem. A primeira coisa que vai ser feita é uma limpeza. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega para o trabalho mediúnico é se conectar com as equipes, fazer uma abertura, e durante essa abertura está sendo feita uma limpeza para que a gente se equilibre, para que a gente se equilibre com o grupo, para que a gente se equilibre com a casa, para que a gente se equilibre com a gente mesmo. E aí é muito importante nessa hora também muita concentração. Aliás, eu acho que essa é a hora do trabalho que exige mais concentração, para que a gente consiga se sentir que essa limpeza é feita na gente, para que a gente consiga realmente se conectar com as equipes, para que a gente consiga realmente se conectar com o grupo. Então a gente senta no trabalho, a gente dá as mãos, a gente faz uma abertura. É a hora de desligar completamente a nossa cabeça de qualquer coisa que exista lá fora. Se nós estamos ali durante aquela 1 hora que nós estamos ali, é ali e acabou, não existe outra coisa. E tentar manter essa concentração para que essa limpeza seja feita. E essa limpeza é a primeira parte do trabalho, e eu acho que ela é uma parte muito importante. Porque, enquanto médiums, nós somos canais. Com certeza vocês já ouviram isso várias vezes nesse curso, né? O médium é o meio, o médium é o canal. Então, o médium tem que ser um canal limpo. A gente tem que ser um canal fácil, né? Um instrumento fácil para a espiritualidade usar. A gente é só um instrumento. Qual que é a nossa função? E eu vejo isso com muita humildade, assim, se eu sou só um instrumento, o meu papel é ser o melhor instrumento possível. Então, se eu sou um lápis, eu tenho que estar ali apontadinho para poder ser usado. Um lápis quebrado não vai poder ser usado, um lápis com a ponta meio solta não vai escrever tão bem, pode quebrar no meio da escrita. E esse é o nosso papel enquanto instrumento. Eu acredito que é a gente se manter o melhor instrumento possível e à disposição da espiritualidade. E aí, essa questão da observação, se eu estou bem, se eu estou realmente bem para aquele dia de trabalho, não é nada maravilhoso, não é eu preciso estar me sentindo especial, porque não é nada disso, mas já aconteceu de eu chegar na casa, por exemplo, e eu estar com muita dor de cabeça. E eu saber que se eu estivesse sentada ali, eu não vou conseguir me concentrar com nada que não seja a minha cabeça latejando. Então eu conversei com quem era o dirigente e disse, olha, eu tô com muita dor de cabeça, posso fazer outra coisa? E fui fazer outra coisa na casa, ou avisar no grupo, né, quando a gente tem um grupo. Não tô bem hoje, vibrem por mim para ver se eu melhoro até a hora do trabalho.
Isso também é bastante importante, a gente faz muito isso na casa, a gente tem um grupo só do pessoal que trabalha no mediúnico, em que a gente avisa uns aos outros, se um não tá bem, a gente avisa para que a gente faça uma vibração para manter a harmonia do grupo, mesmo quando a gente não tá em trabalho, e pra gente também se fortalecer, né? E o dia que eu não tô bem, ter as pessoas ali vibrando, me ajudando para que eu fique bem. E aí, enfim, passamos pela limpeza e aí sim o trabalho começa. O que que a gente precisa entender, que eu acho que é uma parte muito interessante que tá aqui no livro. Durante o trabalho, a gente vai ter contato com todo tipo de entidade, todo tipo de espírito. Dependendo do trabalho, a gente pode passar uma mensagem de um espírito mais evoluído, mas geralmente no trabalho os espíritos que a gente vai ter contato não são os espíritos mais evoluídos, são os espíritos que precisam de ajuda, são os que muitas vezes não sabem que desencarnaram com muita raiva, que desencarnaram com muito ódio. A gente faz trabalho com todo tipo de pessoa, encarnada e desencarnada. E eu mantenho sempre em mente isso, que são pessoas, só não estão na carne. Então, não espero perfeição, não espero gentileza, não espero nada. A gente lembrar de sentir, de percebendo no corpo como que aquela entidade chega, a gente vai perceber no nosso corpo se está mais pesado, se está mais leve, o tipo de linguagem, quem ouve, né, o tipo de linguagem, como que aquela pessoa está, como que a energia, como que a gente sente. Eu sinto muito sensações físicas. Então eu vou sentindo muitas vezes o corpo retraindo, eu sinto muito frio, eu vou sentindo muito incômodo. E aí às vezes vão se formando algumas imagens, às vezes não. E perceber quando você está pronto ali para dar a passividade, se for um trabalho para que isso aconteça, se for o momento do dirigente pedir para que você faça isso. Saber que tipo de espírito a gente está lidando, saber e tendo esse conhecimento, esse filtro, para que a gente não se impressione. Porque no começo do trabalho a gente se impressiona muito, né? A gente fica com muito medo, a gente fica muito assustado, e aí a hora que começa o trabalho você vê que não é nada assustador, que tá tudo bem. Que você não perde o controle do seu corpo em momento nenhum, você não perde o controle da sua mente em momento nenhum. Você é um canal que se coloca à disposição. Como eu me coloco, eu me retiro. Então, se tem algo acontecendo ali que eu vejo que eu vou perder o controle, eu posso sair daqui. E sempre que a gente faz um trabalho mediúnico, existem pessoas com a gente que são mais habilitadas, pessoas que têm mais experiência, que também vão saber interferir se tiver alguma coisa ali acontecendo que não era para acontecer. E o que pode estar acontecendo que não era para acontecer? Por exemplo, a gente está ali num trabalho e o espírito ele começa a falar algumas coisas que não fazem sentido, começa a falar palavrão, o médium começa a passar mal fisicamente, isso acontece até que bastante, assim, de enjoo, de mal-estar, de você ver que não vai conseguir, que não vai nem conseguir ter uma comunicação com aquele espírito e nem se sentir bem. Então a gente consegue fazer esse desligamento. Mas lembrar que o nosso papel é ajudar. A gente está ali, todo trabalho mediúnico, para mim, é um trabalho de ajuda. E é um trabalho de ajuda dos dois lados, porque a gente está ali para ajudar os espíritos que muitas vezes não sabem que desencarnaram, que sofreram, que precisam da nossa energia material para entender o que está acontecendo, para aceitar o socorro, para serem socorridos pelas equipes. Quem socorre são as equipes. A gente faz um convencimento, muitas vezes, para que eles aceitem esse socorro, né? Ou para que eles tenham ali, consigam com contato com a gente, que é matéria, despertar muitas vezes para o que aconteceu e aceitar uma ajuda que já está ali muitas vezes há muito tempo e eles não aceitaram ainda. E a gente se ajuda muito. Cada história, cada vez, de cada trabalho mediúnico, é um aprendizado pra gente. É um aprendizado muito grande. Eu acho que é um aprendizado de um treinamento da nossa caridade. É um treinamento da nossa paciência. É um treinamento da nossa dedicação. Porque todo o trabalho na casa espírita, ele exige disciplina. E o trabalho mediúnico, eu acho que ele exige ainda mais. Né? A gente precisa ter uma constância, a gente precisa estar sempre lá, a gente precisa estar em harmonia com o grupo. A gente já leu aqui, já passou por isso no livro, a importância da harmonia do grupo. E a harmonia do grupo vem da nossa responsabilidade. Se eu estou nesse trabalho, eu estou. Toda semana, naquele horário, estarei lá, a menos que aconteça
uma fatalidade. A gente não pode ser turista na casa espírita, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa de compromisso. Isso é uma lição muito importante, né? A gente sabe que existem coisas na nossa vida que vão muitas vezes nos atrapalhar um pouco no trabalho, mas a disciplina é uma lição muito importante, e a doação, né? Você se colocar ali à disposição, sem vaidade, sem orgulho. Nossa, eu sou um médium maravilhoso, tem vários espíritos falando comigo. Não, é porque os espíritos precisam muito de ajuda e você tá lá, você tá fazendo o trabalho que se propôs. E se estamos aqui nesse trabalho, não é por acaso, né? Acho que a gente assumiu um compromisso muito importante antes de vir para cá. Então, esse é um pouquinho do que acontece de prático nos trabalhos mediúnicos. Acho que é o mais prático que eu consigo explicar, né? Fazendo jus aqui ao que o capítulo nos diz. Então, a gente primeiro se conecta, faz a nossa limpeza, então a gente percebe quais são os espíritos e aí a gente dá comunicação para esses espíritos. E aí tem uma questão que eu achei muito interessante aqui no livro, que na verdade é uma notinha de rodapé, que Kardec fala que o médium desenvolvido é aquele que somente recebe inspiração de espíritos superiores. Eu achei muito legal essa observação, porque no trabalho a gente vai ter muito mais contato com espíritos inferiores. A menos que a gente vá dar alguma mensagem realmente muito importante, esteja fazendo alguma coisa ligada a isso, ou a gente vai estar falando com espíritos no mesmo nível que a gente, ou a gente vai estar falando com espíritos sofredores, com espíritos zombeteiros, com espíritos inferiores nesse sentido. E é esse o nosso trabalho. E é isso que a gente tem que estar disposto e preparado para fazer. Mas a parte da gente se conectar com os espíritos superiores para as inspirações. O que isso significa? Se eu já estou treinada, eu já consigo perceber quando um espírito que se aproxima de mim, se ele é um espírito de luz, se ele não é um espírito de luz, qual que é o nível desse espírito, que eu só me deixe influenciar pelos espíritos bons. O tempo todo na nossa vida. Com curso de médium, sem curso de médium, a gente é influenciado pelos espíritos. Tendo mediunidade, né, já tendo desenvolvido alguma mediunidade ou não, a gente é influenciado o tempo inteiro pelo mundo espiritual. Como médium, qual é o nosso papel? Só nos permitirmos sermos influenciados pelos espíritos superiores, pelas boas ideias, pelas boas inspirações, né? A gente já tem uma ferramenta a mais, que é reconhecer. Quando a gente escuta aquela voz interior da intuição, a gente já tem mais capacidade para reconhecer se aquilo é um espírito superior, se é o nosso mentor, se é um guia nos dando uma boa instrução, ou se é um espírito inferior provocando para a gente ir lá e fazer alguma coisa ruim. A gente tem mais ferramentas para perceber isso. Portanto, o papel do médium sempre é a reforma íntima, sempre é a sua evolução. E ela passa por usar essa ferramenta a nosso favor. Ouvir ali uma voz interior, ouvir um pensamento que a gente sabe que não é nosso, parar e pensar, peraí, isso aqui é um espírito superior que está me dizendo, é meu mentor que está me dizendo, é uma intuição aqui minha, positiva, ou eu só baixei aqui a minha sintonia e estou entrando numa conversa aqui mental com alguém que não é um espírito superior. Para e quando a gente para, a gente percebe, né? Quando a gente para, a gente volta para o nosso estado natural e a gente consegue perceber. É lógico que a gente consegue perceber pelo teor também daquilo que está sendo inspirado pra gente. Então, que a gente trabalhe muito nessa disciplina e trabalhe muito nessa autoobservação. Estou ouvindo os espíritos superiores, estou ouvindo os zombeteiros aqui que estão me provocando a fazer coisas negativas. Acho que essa é a principal lição desse capítulo pra gente. Bom, vamos lá, pessoal, dando continuidade no capítulo 26, a direção dos trabalhos. Eu achei que esse capítulo do livro, ele é um resumo do que a gente tem que fazer em todos os trabalhos mediúnicos, diria até que em todos os trabalhos da casa, mesmo os não mediúnicos. Mas ele coloca aqui a condução de tudo isso como responsabilidade do dirigente. Então, a gente precisa entender que o papel do dirigente às vezes parece muito simples, né? E não é.
quem está dirigindo precisa estar ainda mais atento para que se forme aquele campo de concentração, para perceber se todas as pessoas estão em harmonia, para perceber se o trabalho está indo pelo caminho correto, se ele não está. Para conduzir antes e depois dos trabalhos o grupo, para que se mantenha unido, para que se mantenha estudando, para que a gente se mantenha atualizado, para que a gente evite os vícios do próprio trabalho, porque a gente começa a fazer as coisas, vai entrando no automático, vai parando de prestar atenção. Então é papel do dirigente estar sempre chamando aquele grupo de trabalho, né, para atenção, trazendo estudos, trazendo coisas novas, harmonizando aquele grupo, prestando atenção para que as pessoas estejam juntas ali, conectadas, e chamando a atenção para a reforma íntima de cada um, né? Que a gente já falei, e com certeza vocês já ouviram milhões de vezes. A mediunidade é só mais uma ferramenta que a gente ganha para o nosso trabalho da reforma íntima. O nosso papel aqui é a reforma íntima. Então, que o dirigente esteja exercendo esse papel de puxar o grupo para essa direção também. E aí eu achei muito interessante, relendo aqui esse capítulo para falar para vocês, que ele traz todos os pontos que a gente não pode esquecer de fazer, né? E a gente não pode esperar do dirigente que fique no nosso pé para que a gente faça as coisas, né? Afinal, o dirigente é alguém, como qualquer um de nós, que simplesmente ou tá há mais tempo no trabalho, chegou primeiro, alguma coisa assim, foi escolhido geralmente por livre e espontânea pressão. A gente vê muito isso na nossa casa. Então, que o dirigente tem muitas atribuições, tem muitas coisas além do trabalho que ele precisa se preocupar. Nosso papel, quando não é dirigente, é o quê? Ajudar, dar suporte. É que a gente facilite a vida desse dirigente, que a gente divida um pouco dessa responsabilidade, dessa pressão com ele, para que todo mundo se sinta responsável, todo mundo se sinta parte do trabalho, né? Então, assim, a gente faz um trabalho na casa, por exemplo, que ele é um pronto-socorro aos suicidas. A gente faz esse trabalho, antes da pandemia, a gente fazia esse trabalho uma vez ao mês. Ele é um trabalho presencial. E aí, o dirigente desse trabalho é a Rosana, que no caso é a minha mãe, para quem não sabe. Então, assim, ela sempre tá buscando uma leitura diferente, tá buscando se envolver no tema, tá trazendo coisas pra gente ler, pra gente saber, pra gente entender um pouco mais sobre isso. Tá convidando as pessoas que são habilitadas, né, do mediúnico para fazerem esse trabalho. Então, vejo que não é simplesmente sentar ali e conduzir o trabalho. Isso é muito importante também. Estar de olho se as pessoas estão bem, quem não tá bem naquele dia que você consegue perceber, ter a delicadeza de ir lá e falar, olha, né, você não tá muito bem hoje, quer fazer outra coisa, você tá se sentindo bem pro trabalho. Então, tem todo um lado muito importante quando a gente conduz um trabalho, né? E qual que é o papel que eu acho que a gente tem que ter como não dirigentes ou como participantes, como equipes? Além da disciplina que eu já falei, é a gente se manter também atento, assim, eu estou vindo para qual trabalho? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo desse trabalho? O que esse trabalho vai conduzir? Porque às vezes a gente entra no automático, né, da rotina, e chega e senta e vai, fecha o olho na mão e vamos lá, né? Não é isso, não é para isso que a gente tá lá. A gente tem que estar verdadeiramente envolvido com os trabalhos, a gente tem que estar verdadeiramente envolvido com a casa. Então, entender, e aí se for o caso, perguntar para o dirigente se você tá entrando num trabalho que já existe, que já tá ali faz tempo, para que serve esse trabalho? Qual é o objetivo desse trabalho? Como eu posso ser útil para esse trabalho? O que eu tenho que estar vibrando quando eu estou na corrente? Quando a gente está na corrente, tem um objetivo de vibração. Como funciona esse trabalho? Posso primeiro, como ouvinte, assistir esse trabalho, ver como ele funciona, para depois eu me ambientar e eu poder efetivamente fazer o trabalho? E tem os trabalhos que a gente faz na casa, eles são todos seguindo o padrão da aliança, mas cada casa tem as suas peculiaridades. Então o trabalho ele não vai ser exatamente igual em todos os lugares, porque vai ter uma casa que vai ter que acender a luz porque é escuro para poder escrever alguma coisa, que na outra não precisa. São pequenos detalhes práticos,
mas que fazem parte já daquela harmonia, daquela convivência daquele grupo, que é onde eu acho que é importante a gente ficar atento, né? Muitas vezes a gente só vai e faz e nem percebe, mas existem muitas peculiaridades. Aí a gente tem contato com pessoas de outra casa e começa a perceber esses pequenos detalhes. Cada casa tem como se fosse sua identidade, né? Para que a gente possa se harmonizar com a casa. E aí o dirigente do trabalho, ele é a grande porta de entrada para isso, para que a gente vá, para que a gente converse, para que a gente entenda como que os trabalhos funcionam, para que a gente entenda qual é o nosso papel, o que espera da gente, como a gente pode realmente ser útil, né? E quando a gente chegar ao papel de dirigente, se for essa vontade, se for essa necessidade da casa em algum trabalho, que a gente saiba também fazer esse papel de condução, né? O dirigente, ele tá ali, querendo ou não, e mesmo que a gente faça muita força para que sejam distribuídas as tarefas, ele acaba tendo um papel ali de orientador, de guia. Então, que o dirigente possa se sentir preparado para ser esse guia. E que a gente possa sentir confiança sempre em quem está dirigindo os trabalhos, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, dividir as nossas dores. Muitas vezes é para o dirigente do trabalho que a gente vai falar que não está bem naquele dia, que aconteceu X coisa na vida que a gente acha que precisa parar e respirar, ou que está sentindo alguma coisa diferente no trabalho. Então, que a gente crie um relacionamento bacana com o dirigente, seja apoio para quem está dirigindo, ao mesmo tempo aprenda e possa confiar, possa dividir mais com os dirigentes como a gente se sente, para que a gente consiga fazer parte do trabalho. É isso. Bom, pessoal, o último vídeo agora é sobre o capítulo 27, os estados da consciência. O Alex disse que já passou um vídeo para vocês sobre esse tema, então que eu não precisaria me aprofundar tanto. Então eu vou só passar aqui por cima para a gente lembrar do que estamos falando e aí trazer alguns exercícios que eu faço de concentração, que eu acho que eles podem ajudar, eu acho que podem ser até um pouco mais úteis aqui do que a teoria. O livro Mediunidade, ele divide em 3 estados: o estado subconsciente, consciente e supraconsciente. Ele resume dizendo como se fosse o passado, presente e futuro. Subconsciente é o nosso arquivo aqui, é o nosso HD, onde está registrado tudo o que a gente viveu em todas as nossas vidas, desde que a gente surgiu lá, seres simples e ignorantes, antes de virarmos seres humanos, tudo está gravado no nosso subconsciente. Então, assim, quando a gente pensa no nosso subconsciente, ele é um grande armazém de todas as informações que a gente já vivenciou, inclusive em todos os estados em que a gente já esteve. Então, eu acho que o exemplo mais legal é quando um bebê nasce, ele acabou de nascer, ele tem minutos de vida, você coloca ele no peito da mãe, ele sabe mamar. Por que ele sabe mamar? Porque ele aprendeu em todas as vivências anteriores, inclusive antes de que fosse um ser humano, que ele precisava daquilo, qual é o movimento que tem que ser feito. Tudo isso são as informações que o nosso espírito traz no subconsciente. Quase tudo que a gente faz no dia, que a gente está no piloto automático, é o subconsciente fazendo. Nosso coração tá batendo, a gente tá respirando, a gente não tá prestando atenção no que eu tô falando. Tudo isso que tá acontecendo à nossa volta, o nosso subconsciente tá gravando. E quando eu falo que não tá prestando atenção, é porque a nossa atenção se desvia muito fácil de tudo, né? A aula por vídeo é muito difícil porque a gente perde a atenção muito fácil. E aí, quando a gente perde a atenção, a gente volta a atenção. Como que a gente faz esse exercício, né? O consciente é aquilo que eu preciso pensar para fazer. Então, quando eu vou aprender a fazer uma coisa, eu tenho que fazer conscientemente, né? Eu vou fazer um arroz pela primeira vez. Alguém vai falar pra mim, olha, você vai pôr o óleo, vai pôr o alho, vai pegar a colher, vai mexer. Você tá prestando atenção plena naquilo, naquele momento, aqui e agora. Isso é o consciente. Depois de 20 anos fazendo arroz, você faz arroz inconsciente. Você não está prestando atenção no que você está fazendo, por isso que às vezes você esquece de pôr sal, por isso que às vezes o arroz queima, porque você não está prestando atenção, aquilo virou uma cena repetitiva. A gente não está consciente. O estado consciente é um dos que a gente menos passa tempo nele.
porque ele requer que a gente esteja focado, ele requer uma vontade para que as coisas aconteçam, né? A maior parte do tempo a gente vai agindo sem prestar atenção, que é agindo nesse subconsciente. O supraconsciente, ele é um estado de uma conexão com o todo, de uma conexão com o futuro. Ele é um estado além, diria eu, da consciência, assim, quando a gente sai um pouco daquela nossa consciência limitada, individual, e se conecta com alguma consciência de algo maior. Por isso que o livro trouxe, né, o passado, presente e futuro, porque esse futuro é essa conexão com algo que está além do que está gravado aqui na nossa memória, além do que eu estou vivendo no momento, uma conexão com o divino, uma conexão com algo superior. E aí o livro nos traz alguns pontos aqui para a gente entender, que são a atenção, a concentração, a meditação e o êxtase. A atenção, ela é uma coisa passiva. Então, assim, a gente está tentando prestar atenção nesse vídeo agora, mas se o cachorro latir do lado, eu não tenho controle sobre isso. Alguns monges budistas têm, a gente não. A gente vai prestar atenção no cachorro que latiu. A gente vai prestar atenção no ônibus que acabou de passar aqui na rua e fez barulho. A gente vai prestar atenção, porque a atenção, ela é um estado que nos puxa. É uma coisa que nos puxa. Então, aquilo é para onde a gente vai. Ele é um movimento involuntário, a atenção, né? A concentração, ela é voluntária. A concentração, ela depende da nossa vontade. Então, a concentração é quando eu escolho colocar atenção em algo, como vocês colocaram nesse vídeo, e vocês estão o tempo todo fazendo força, puxando a atenção de volta pro vídeo. O cachorro latiu, mas eu tenho que prestar atenção no vídeo. Então, a minha atenção foi, mas eu puxo ela de volta. Ela foi, mas eu puxo ela de volta. Esse é o estado de concentração. E o estado de concentração, ele é o estado mais importante para os trabalhos que a gente vai fazer na casa, porque a gente precisa estar ali, precisa estar presente. A concentração é esse estar presente. A grande dificuldade de um trabalho, qualquer que seja, mesmo um trabalho de passes, por exemplo, quando tem muitos assistidos, que o trabalho começa a ficar muito longo, é conseguir manter a atenção. Porque aí dá fome, aí começa a doer o braço de dar a mão, a cadeira começa a incomodar. Então começam a surgir muitos pontos puxando a nossa atenção para fora. E aí o exercício de concentração ele vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que a gente precisa sempre buscar que os trabalhos não sejam tão longos, respeitar os horários e tudo mais. E a concentração, ela é um exercício, né? A gente tem que treinar a nossa concentração. A gente não, né, eu acho que a gente não nasce sabendo, ou alguns nascem sabendo, mas nem todos, como se concentrar. A concentração, ele exige esforço, né? E aí aqui o livro traz a meditação no conceito do livro como uma reflexão, que é inclusive o termo que muito se usa, né, quando a gente ouve, mesmo na Bíblia, que fala fulano meditou sobre, usa-se muito o termo meditação como reflexão, né? Não no sentido que a gente conhece de ficar lá sentado meditando, mas no sentido de refletir sobre algo sem necessariamente usar a cabeça. Ou seja, eu vou me focar em algo, trazer a minha concentração e deixar que aquilo vá reverberando dentro de mim, deixar que aquilo vá passando na minha cabeça para ir construindo uma imagem, para ir construindo um raciocínio que de bate pronto talvez eu chegasse a outro. Se eu fosse usar só a cabeça ali para responder rápido, eu daria uma resposta, mas se eu meditar, se eu fizer uma introspecção, eu refletir sobre aquele assunto, eu deixar ver como é que eu me sinto, como é que aquilo pode acontecer no futuro, o que pode acontecer, deixar a mente mais silenciosa possível e aquilo se desenhando. Esse é o conceito de meditação que se traz muito na visão espírita e na maioria das visões religiosas. É esse estado em que eu consigo conversar com os meus pensamentos, deixando eles irem fluindo. É um estado que eu consigo me deixar mais aberto para ouvir os conselhos do meu mentor, que eu consigo me deixar mais leve para eu ir sentindo essas inspirações e conduzindo esse raciocínio. E o êxtase é aquele momento de conexão que a gente sente em alguns momentos da vida depois da meditação, dessa meditação reflexiva, que eu chego a uma conclusão, eu chego a uma imagem, eu chego a uma visão e aquilo me conecta com
com Deus, eu me sinto conectado, eu me sinto parte, aquela êxtase é esse momento dessa conexão. Então assim, eu preciso refletir sobre uma decisão importante que eu vou tomar. Eu vou sentar, eu vou me acalmar, vou tentar esvaziar minha cabeça, eu vou deixar que se formem aquelas mensagens, eu vou pedir para o meu mentor que ele me auxilie. O mentor vai começar a falar ali, vai trazer as inspirações, né, as ideias que a gente tem, que acha que a gente tem, e aquilo vai se formando uma imagem e de repente a gente tem uma resposta. Esse é um processo que a gente passa, que a gente faz ao longo da vida, não só no trabalho mediúnico. O livro nos chama muito, muito, muito para concentração, porque a concentração é o que a gente usa nos trabalhos. Como eu já falei, a gente precisa estar concentrado, porque se a gente não está concentrado, a gente só está de corpo presente no trabalho e é um trabalho espiritual, o corpo é o de menos. A gente precisa que a nossa intenção esteja ali. Né? Como eu já disse, como somos instrumentos, nós temos que estar ali prontos, concentrados, para que quando venha uma necessidade, a gente possa atendê-la. Seja uma manifestação, seja uma energia, uma doação de uma energia, seja mesmo num trabalho de paz, se eu conseguir me concentrar, eu estou na corrente, a corrente está vibrando pelo físico, eu consigo me concentrar no físico daquele assistido, imaginando as células, os órgãos, os sistemas recebendo aquela energia. Então, assim, isso exige uma concentração. Não adianta eu estar ali de mão dada, fecho o olho e tô pensando o que eu vou comer de janta. Eu não tô sendo um instrumento. Para eu ser um instrumento, eu tenho que estar concentrado no trabalho. Estar concentrado, estar com a atenção ali. Por isso que eu falei que eu acho que a concentração ali é o exercício mais difícil, né? A gente aprender as formas de mediunidade, a gente vai aprender a sentir aproximação. Tem várias coisas legais que a gente vai aprender no curso, que a gente vai treinar, que a gente vai testar. Mas a coisa que a gente vai usar 90% do tempo é a concentração. A concentração, eu acho que ela é o coração do trabalho. Porque vai ter alguém fazendo alguma coisa, outra coisa ali acontecendo e eu tenho que estar na corrente, sustentando o grupo. A maior parte do trabalho a gente está na corrente, sustentando o grupo, né? A gente pode estar dando uma passividade em algum momento, o resto todo do tempo eu tenho que estar concentrado. Concentração é uma vontade, né? Então, se eu tô ali na corrente, eu estou vibrando, eu estou com a minha mente ali presente, intencionalmente doando energia, intencionalmente equilibrando a energia do ambiente. A intenção nossa, ela é muito poderosa, porque é da intenção que a gente faz o maior dos trabalhos. Por isso que muito se fala que quem não tem uma mediunidade ostensiva, quem faz todo o curso e não consegue descobrir qual é a mediunidade, não se sente confortável para um trabalho mediúnico, sempre será necessário ter corrente em todos os trabalhos. Sempre será necessário de pessoas que tenham a intenção de doar energia. E qualquer pessoa pode fazer isso. Ninguém precisa ter nenhuma capacidade especial para isso. Mas a gente precisa saber se concentrar para ser um bom doador de energia, para ser fazer uma boa corrente, né? Ser alguém que saiba vibrar ali em corrente. E aí, nesses exercícios de concentração, aí vem a meditação, vem o mindfulness, vem algumas ferramentas que eu já estudei, que eu estudei antes, inclusive, de fazer o curso de médiuns, que foram me ajudando muito nesse estado de treino da mente para conseguir me concentrar. Quando eu aprendi a meditar, a lição que eu aprendi era assim: meditação, você pensa que a sua mente é um rio e cada pensamento é um barco. Você pode ver o barco passar, você não pode embarcar nele. Interessante, legal, mas e aí, né? Como é que isso funciona na prática? Achei muito legal essa metáfora e aí eu comecei a refletir sobre ela. E hoje é isso que eu falo quando alguém me pergunta o que é meditar, porque eu consegui ver muito sentido nisso. A minha mente é o rio, o barco é o pensamento. Então eu tô aqui, o cachorro latiu. O cachorro latiu, eu volto a olhar o rio de fora. Ou o cachorro latiu, ai meu Deus, o cachorro latiu, será que agora eu embarquei? Eu entrei no barquinho do cachorro latindo. Ou eu escuto o cachorro latindo e falo, cachorro latiu, deixa eu voltar a me concentrar.
Estou com fome, deixa eu voltar a me concentrar. Tô falando da fome porque o trabalho nosso à noite e a vizinha do lado faz uns bifes, assim, a hora que a gente tá trabalhando, gente, dá fome. Você acabou de sair do trabalho, material vai pro centro. Fome, pra mim, é um dos maiores elementos de desconcentração, de puxar a minha atenção pra fora. Tá bom, corpo? O que eu fiz? Primeiro, como antes de ir pro trabalho, qualquer coisa. Mas aprendi que com fome é muito difícil me concentrar. Se a fome vem, o que eu faço? Ok, estou com fome, agora eu não vou poder comer, volto pro trabalho. Volto pro trabalho. A meditação, ela é um exercício pra gente aprendendo a voltar. E aí a gente vai aprendendo cada vez a voltar mais rápido. Quanto mais vezes eu me exercito, mais rápido eu consigo voltar. É treino. É um treino da mente. Quando a gente senta para meditar, essa é uma prática que eu faço bastante, então eu sento para meditar alguns dias por semana, não consigo fazer todos os dias. Eu medito recitando em silêncio na minha mente um mantra. E eu recito esse mantra repetidamente durante 20 minutos. Até que acabe a minha meditação, por isso que eu faço em silêncio. Eu não gosto de música, porque eu acho que a música ajuda na distração. Quantas vezes ao longo desses 20 minutos eu perco o mantra, eu presto atenção em outra coisa? Várias vezes. Mas aí eu volto pro mantra, Qual que é o exercício? É como se fosse uma musculação que eu tô fazendo da minha mente para ela voltar para a atenção. É porque a concentração é a atenção dirigida. Eu quero que a minha atenção esteja somente no meu mantra. E o mantra é o que eu escolhi ali. Eu posso focar na respiração. Eu posso usar música e focar na música, às vezes eu faço isso também. Respiração é muito legal, porque se eu tenho que focar na respiração, quando eu presto atenção na respiração, ela sai do automático. Se eu paro de prestar atenção, ela dá aquela sensação ruim de afogamento. Então eu tenho que estar o tempo todo pensando na respiração para que eu consiga meditar em cima dela. E eu vou distrair e volto, vou distrair e volto. Qual que é o exercício? Voltar. Então, tô meditando, eu não consigo meditar, eu me distraio muito, ótimo, porque a meditação é exatamente esse exercício de voltar. Não tem problema que se distraia milhões de vezes, volte milhões de vezes. E aí é esse exercício do voltar. Quando a gente aprende a meditar, que a gente aprende que meditar é isso, acabou, não tem segredo. Então não existe aquilo, eu não sei meditar. Senta, escolhe algo para pôr a sua atenção, vai ser a respiração, vão ser 10 minutos, põe o celular para tocar daqui 10 minutos. Senta, fica confortável, concentra na respiração. Distraiu, voltei. Distraiu, voltei. E assim a gente vai, distrai e volta, distrai e volta. Nesse exercício, foi me ajudando muito a aprender a ter concentração. A concentração para os trabalhos, porque distrai e eu volto. A gente tá, às vezes, num trabalho de pronto-socorro, por exemplo. Aí tem um colega do lado dando passividade, tá lá falando, tem uma história, tem uma coisa acontecendo, é interessante. É lógico que a nossa atenção quer fugir, quer prestar atenção naquela conversa. Só que não é um prestar atenção de estar ali. Lembra que se eu tô na corrente, eu tenho que estar equilibrada, mantendo a energia, vibrando por aquela pessoa, não me envolvendo emocionalmente, no caso que ela tá contando. Então, assim, comecei a prestar atenção, volta. Não, tem que estar aqui vibrando, amor, vamos lá, meu irmão, você vai conseguir. Vibrando para que ele consiga buscar ajuda, vibrando para que a ajuda chegue. Então, a gente tem um exercício muito ativo mentalmente durante todo o trabalho. Nossa mente tem que estar ativa o tempo todo no trabalho. Só que a nossa mente, ela é ativa o tempo todo em várias outras coisas. E aí esse é o exercício de concentração, como é que eu trago a minha mente de volta para onde eu quero que ela esteja prestando atenção. Por isso que eu recomendo para todo mundo tentar meditar e fazer esse exercício da meditação como uma ferramenta que vai ajudar muito na qualidade do seu trabalho daqui para frente mediúnico. Porque a meditação vai ensinar você a se concentrar. E um médium que está concentrado na corrente, ele é muito mais útil do que qualquer outra coisa. Porque é quem sustenta o trabalho. A corrente é quem sustenta o trabalho, a corrente é quem sustenta a casa. A vibração das 7 horas, das 7h30 da quinta-feira, é um trabalho de concentração. Porque a gente está ouvindo o que a pessoa que está conduzindo tá falando pra gente vibrar, e a gente tem que colocar a nossa atenção, em doar energia para aqueles pontos específicos naquele momento. E quantas vezes a gente se distrai? O exercício é voltar. A vibração das 22 horas
que a gente tem cada dia lá um tema que a gente precisa estar vibrando. É o exercício de colocar a nossa vibração direcionada com um objetivo, né? Ela não é uma vibração qualquer, ela tem um objetivo específico. Como é que eu coloco naquele objetivo? Então, aprender a me concentrar vai me ajudar a fazer melhor qualquer trabalho, porque todos eles são importantes, inclusive esses dois que a gente mantém fazendo, a gente faz online. Fazer esses trabalhos online é super difícil, né? Eu acho muito difícil, porque assim, eu tô na minha casa fazendo o trabalho da vibração, tem vizinho, tem barulho, tem cachorro, tem coisa acontecendo, eu não tô sozinha na casa, então tem muitas coisinhas me chamando pra atenção. Quando eu tô no centro, na quinta-feira fazendo trabalho, é mais fácil me concentrar, o ambiente é mais propício, né? A gente lê bastante no livro a importância do ambiente. O ambiente propício, ele nos mantém ali mais concentrado, ele nos ajuda a concentrar. Então, depois eu passo para vocês, né? Eu vou entrar no grupo pra gente conversar, um aplicativo que eu uso para meditação, que eu acho que ele é bem bacana, tem algumas guiadas, mas as guiadas são interessantes, mas para esse exercício específico de aprender a voltar, recomendo respiração. Presta atenção na respiração. Distraiu, volta. Distraiu, volta, que é o que a gente vai fazer no trabalho o tempo todo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tô à disposição pra gente conversar sobre qualquer assunto, tá bom? Gratidão, gratidão, Alex.